Olá todo mundo, o paz do Senhor esteja com vocês. Eu estou gravando este vídeo para mostrar a minha igreja para minha família e amigos do Brasil. Eu queria mostrar a igreja que eu frequento e também esclarecer uns pontos sobre a igreja católica. E, por favor, me desculpem qualquer erro que eu cometer em português. Eu sei que existem palavras que eu ainda não sei em português, particularmente as palavras específicas de religião, nomes de pessoas e coisas. Enfim, eu vou fazer meu melhor. Aqui é a igreja, que é em inglês St. Catherine of Siena, Santa Catarina da Siena. Ela é uma santa da Itália. E muito interessante, a empresa de construção do meu primo construiu essa igreja, esse prédio aqui, que eu acho muito lindo. Então este vídeo vai ser, por um lado, tipo um tour, e por outro lado eu falando sobre alguns pontos, porque eu sei que pessoas têm questões e dúvidas e perguntas, e até às vezes desentendimentos. Recentemente eu estou lendo e aprendendo, pesquisando muita coisa sobre cristianismo, a história do cristianismo até hoje em dia, aprendendo muita coisa sobre catolicismo, ortodoxia, protestantismo e tudo mais. E eu vejo como as pessoas às vezes têm desentendimentos e até discutem, brigam muito. E eu acho muito triste isso. Mas eu vou falar umas coisas, mostrar umas coisas. Espero que vocês gostem. No momento é inverno aqui, então tá tudo seco. Mas durante primavera e verão e outono, tudo fica com muitas cores e plantas. Aqui em inglês é courtyard. É tipo uma área, é uma pracinha para as pessoas se encontram ou ficar para aproveitar o ar livre no ambiente bonito, tranquilo. Então, o que significa católico? A palavra católico significa universal. É a igreja universal, é a igreja mundial, através do mundo que abraça todas as pessoas. E o que é a origem da Igreja Católica? A Igreja Católica começou com Jesus e os apóstolos. Jesus queria estabelecer a Igreja e ele andava com os apóstolos, ele ensinava a eles, ele fazia milagres. E antes de Jesus sair deste mundo, ele falou para os apóstolos, para eles estabelecer a igreja. E ele fez mais do que simplesmente falar. Ele respirou nos apóstolos. Só tinha 2 vezes que Deus respirou em seres humanos. A primeira vez no Gênesis, quando Deus criou o ser humano, ele respirou nos humanos para dar vida. E Jesus, a segunda pessoa de Deus, respirou nos apóstolos para dar para eles o Espírito Santo, para dar para eles a autoridade e habilidade de ensinar a religião e a estabelecer a igreja. Então Jesus respirou nos apóstolos, deu para eles o Espírito Santo e particularmente Pedro. O nome dele antes era Simão e Jesus falou: agora seu nome é Pedro. Você é a pedra em que eu vou estabelecer a minha igreja.
Mas ele não falou em português, ele falou, na verdade, em aramaico, que era a língua de Jesus. Então, a palavra não era Pedro, mas era Kefas. Então, ele falou, agora, seu nome é Kefas, e você é a Kefas, em que eu vou estabelecer a minha igreja. E eu dou para você as chaves do reino do céu. Tudo que você prende na terra vai ser prendido no céu, e tudo que você solta na terra vai ficar solto no céu. E Jesus orou que a igreja seria uma, na relação igual como Jesus tem relação com o Pai. Também a igreja teria esse mesmo relacionamento, uma família unida com figura de líder. Então, Pedro era o primeiro papa. A palavra papa significa pai, que ele faz o papel de um pai que lidera, que cuida, que ama a família. E tem uma sucessão de papas, que também a gente pode chamar de Bispo de Roma, que estabeleceu na cidade de Roma, que hoje em dia tem o Vaticano. Então, esta linha continua sem parar, desde Jesus estabelecendo Pedro até hoje em dia, o Papa atual, que é o Papa Francisco. O nome católico começou bem no começo, depois de Jesus sair deste mundo. A língua naquela época para o Império, o Império Romano, a língua franca era grego. Então, se disse Ecclesia Catholos, que mais uma vez é a Igreja Universal. Então, começando bem no começo, como os apóstolos e as primeiras doutrinas e cartas, esse é o nome. A Igreja uma, sagrada, católica, apostólica. E muitas pessoas não sabem disso, mas a igreja existia antes da Bíblia. Primeiro veio a igreja e depois escreviam e organizavam a Bíblia. Isso levou um tempo para a igreja desenvolver e estabelecer. Essa é uma grande história, tem muitos aspectos a essa história. Então, o católico acredita que só existe um Deus, tem 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, 3 pessoas ou 3 aspectos de um Deus só. E ele é o único verdadeiro Deus. E Deus, o Filho, o Jesus Cristo, ele morreu na cruz para a salvação de todo mundo. E pela morte e a ressurreição dele, nós podemos entrar no céu. Somos salvos pela morte e pela graça de Deus. Essa estátua é da Santa Catarina da Siena, que ela é a padroeira dessa igreja. Eu quero falar um pouco sobre estátuas e arte e imagens, porque eu descobri que esse é um ponto que tem muito desentendimento e até briga entre pessoas, particularmente entre católicos e protestantes. Eu já ouvi falar de uns protestantes dizendo que católicos praticam idolatria. E eu achei muito triste isso, porque isso é muito ofensivo. Isso é uma insulta. A idolatria é um grande pecado, porque só existe um Deus que nós louvamos e servimos. Então, o que são as estátuas e a arte? Bem, primeiramente são apenas estátuas, ou imagens, se fossem pinturas e tal. São para ser obras de beleza, para nos lembrar de como viver vidas boas, são para nos inspirar, até nos guiar. Um santo é uma pessoa, não um Deus, é uma pessoa, que Deus fez algo incrível.
E os santos querem nos ajudar, querem nos trazer mais perto de Deus. E se alguém inclina a cabeça ou até beija uma estátua, uma imagem, isso não é de louvar. Mesmo quando você se inclina ou você beija uma pessoa, você não está louvando essa pessoa. Você está demonstrando respeito ou carinho. Então, os católicos damos honra aos santos, damos respeito, damos carinho, damos amor. Mas de louvar e servir é só para Deus. E até nas orações, por exemplo, o mais conhecido, que seria a Ave Maria, a oração a Santa Maria, a Mãe de Deus, diz: Maria, ora por nós, agora e na hora da nossa morte. Então, os santos oram por nós, ajudam-nos, nos ajudam e até nos dão inspiração. Mas de louvar e servir, né? de dedicar sua vida, de sacrificar, de glorificar, de ser salvo, é só por Deus. Só Deus que tem este poder. Alguns protestantes então perguntam, então quanto a o segundo mandamento, não farás imagens escultas, ou, por outra tradução, não farás ídolos. Bem, idolatria ou um ídolo é quando você coloca algo em cima de Deus. Na época bíblica, era mais comum pessoas fazem objetos para essa finalidade, por esse propósito. Vaca de ouro ou um Deus estranho, e as pessoas ficam louvando, sacrificando na frente desse objeto, dessa estátua. Eu encorajo você a ler a Bíblia, tanto na parte de Êxodos, tanto na parte de Deuteronomia, que fala sobre esse assunto. Realmente fala muita coisa dentro desses parágrafos. Não farás imagens escultas, nem nenhuma outra imagem ou semelhança de qualquer coisa que existe no céu, na terra ou nas águas. Vocês não louvarás, não louva nem serve um outro Deus ou um Deus estranho, nada em cima de mim, porque eu sou um Deus ciumento. Então, essa parte da Bíblia, os mandamentos, realmente não está dizendo não farás estátua nenhuma, não farás arte. O contexto óbvio dessa parte dos mandamentos, o contexto é de não colocar algo em cima de Deus. Seria uma estátua, seria dinheiro, mídia social, status, prazeres carnais, luxúria, qualquer coisa que alguém se dedica mais carinho, mais energia, mais tempo, que a pessoa está servindo, na verdade, em cima de Deus. Isso é idolatria, que é um grande pecado, é muito mal, é quebrando o primeiro mandamento de Deus. Nos mandamentos, na versão católica, nós juntamos todas essas partes no primeiro mandamento, que é para não louvar ou servir um outro Deus, ou colocar nenhuma outra coisa em cima de Deus. Óbvio, Deus não queria dizer não farás arte nenhuma. Se esse fosse o caso, seria o grande pecado fazer qualquer arte ou até tirar uma foto. Fotografia é uma imagem ou semelhança de qualquer coisa que existe no céu, na terra ou nas águas. A arte religiosa é muito importante para nos dar inspiração, para mostrar uma beleza espiritual.
pela beleza, pela arte, a gente consegue uma pequena olhadinha do divino. Deus, o céu, todo o divino é além do entendimento humano. É bem maior do que nós. Então sempre vai ser além da nossa alcance total e além da nossa compreensão total. Sempre vai ser misterioso e místico de alguma forma. Então, as artes que mostram, que encapsulam muita beleza, a gente consegue uma inspiração que é além de palavras, que ninguém pode explicar plenamente. Tem partes na Bíblia que Deus manda para o povo dele fazer arte, fazer esculturas, na verdade. Por exemplo, o Arco do Covenante. Deus manda para os israelitas criar o arco, esse objeto, com as esculturas de anjos de ouro em cima. Mas tem uma outra parte que eu acho também muito poderoso. Depois de Moisés conseguir levar os israelitas fora de escravidão em Egito, eles não entram na Terra Prometida diretamente, não. Eles entram no deserto. Isso é um fato de ser humanos. Isso é parte da nossa condição humana. Quando a gente sai de uma tirania, a gente entra num deserto. E o pior a tirania, o pior o deserto. Então, as israelitas ficam no deserto durante 40 anos. E eles acabam praticando idolatria, né? Criando outros deuses, louvando outros deuses. E isso ofende Deus. E Deus manda serpentes, cobras venenosas que mordem os israelitas. E Moisés, eles sempre estão tentando acalmar as brigas e os desentendimentos. Né? Os israelitas ficam se fragmentando. Eles escaparam da tirania, mas também a tirania deram para eles estabilidade e identidade, e agora eles não têm. E com idolatria, que é basicamente ideologia, é basicamente a mesma coisa, as pessoas vão se fragmentando e brigando. E Moisés fala com Deus para uma solução. E o que Deus faz? Deus diz para Moisés: cria uma bastão, uma vara, e cria uma serpente de bronze e coloca em cima. E coloca esse bastão como serpente de bronze. E quem olha para a serpente vai evitar, vai prevenir ser mordido pelos serpentes. Deus não tira os serpentes, Deus não manda os serpentes embora. Mas quem consegue olhar para o serpente, para a cobra, a pessoa fica com habilidade de resistir, sobreviver até se encorajar para não mais viver envenenado. Essa parte liga com uma parte no Novo Testamento, no livro de João, que Jesus fala: quando as pessoas me levantam como o serpente de Moisés levantado no deserto, então eu vou salvar as pessoas. Eu estou simplificando este texto porque eu não tenho o memorizado, mas Jesus fala que Jesus tem que ser como o serpente no bastão para
para curar as pessoas do veneno, para curar as pessoas dos medos. O serpente sempre representa umas coisas. Principalmente representa medo, né? O medo, ou as ameaças, os perigos, caos. Jesus, no final, ele morre na cruz, mas antes de morrer, Jesus tem as estações da crucifixão, as estações do sofrimento dele, a paixão de Jesus. Ele é julgado cruelmente. Todo mundo sabe que ele é inocente, mas ele é julgado. Tem o tirano que é um piloto, né? Que julga ele. Piloto ele tem medo da verdade. Jesus é torturado. As pessoas escolhem soltar um prisioneiro ao invés de Jesus. Jesus sofre tanto agonia, mesmo que ele é inocente, que ele fez tanto de bom, que ele é o melhor que existe. Né? Ele é Deus neste mundo, que ele ajudava tantas pessoas. E ele ainda é jovem e a mãe está olhando. Ele sofre a tragédia pior que pode existir. Não existe um outro sofrimento, nem outra tragédia que é pior, que é mais extremo, mais intenso do que o sofrimento e a agonia e a morte de Jesus na cruz. Então a gente pode olhar por esse momento tão poderoso na Bíblia. A gente pode olhar na arte que realmente vai transmitir algo desse mistério pelo meio da arte, né? Porque todos nós somos as pessoas nessa história, né? Eu sou a pessoa que julga cruelmente, que julga de um jeito errado. Eu sou a pessoa que tira a roupa de Jesus, que coloca a coroa de espinhos na cabeça dele. Eu sou a pessoa que rejeita a mandamento de Deus. Todos nós somos pecados, todos nós somos capazes de fazer coisas muito, muito ruins e terríveis. E tem Maria lá, toda mulher que é mãe tem que enfrentar esse medo, tem que enfrentar esse serpente do que eu dei a luz para essa criança, mas algum dia eu vou ter que livrar essa criança para o mundo que pode machucar minha criança. E ele vai sofrer, e ele vai morrer. Toda mulher tem que enfrentar esse medo. Então, essas imagens, essa história é tão poderosa e a gente consegue realmente sentir e ver e meditar nesses mistérios e entender que existe tanto sofrimento, tantos medos, tantos serpentes. Mas a gente não desiste. A gente continua olhando pela escuridão. A gente não desiste porque o Senhor está conosco. A gente olha até o fundo do abismo, o mais escuro. E aí o Salvador é levantado para todo mundo olhar para Ele. E afinal da toda a escuridão, no poço dos serpentes, vem a luz. No momento mais escuro, a luz brilha e o Salvador aparece e dá para nós salvação, vida eterna. Aqui é o santuário, um lugar sagrado, um lugar de orações, de louvores, do sacramento sagrado.
Deus nos fez na imagem dele. Todo ser humano tem a imagem de Deus. Tem um valor imensurável. Jesus falou para nos amar um ao outro. Amar Deus e amar outras pessoas. E quem machuca outra pessoa está machucando uma pessoa de imenso valor que tem a imagem de Deus. Essa história é a mais comovedora que existe. Meditamos nessa história. Meditamos nesses mistérios para que Deus toque nos corações, nos mostra o caminho certo. Deus está nos chamando para receber a graça dele, para ficar unido. Jesus, quando eu machuquei mais alguém, eu machuquei a você. Eu me arrependo por isso. Eu peço tua misericórdia. Eu confio em ti. Jesus, fortalece o meu fé. Eu quero tanto a tua graça. Então eu queria esclarecer esse ponto. Essas imagens, essas obras de arte não é Deus. E a gente não louva a arte em si. São para nos inspirar, para transmitir algo que é além de palavras, para tocar nossos corações, para nos ajudar a conectar com Deus, para glorificar Ele. Tá, muito obrigado por ter assistido. Eu espero que as coisas que eu falei esclareceram muitos pontos ou tinham um significado para vocês. Eu estou te dando todo o meu amor e carinho e até a próxima. Que Deus lhes abençoe.